A paz, igreja, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para acompanhar todas as novidades que a gente postar por aqui. E, bom, no vídeo de hoje eu queria trazer uma palavra sobre o poder do pensamento e o poder da língua, da forma como o jeito que a gente vê o mundo e que a gente externaliza essa visão através da boca pode abençoar ou amaldiçoar a nossa vida. Eu vi hoje no Facebook um vídeo e o cara ele nem era cristão, ele estava falando sobre o peso negativo que o estresse tem, a forma como o estresse afeta o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa saúde, as consequências negativas de viver uma vida sempre assim preocupado, sabe, sem paz. E em contrapartida ele falava que o segredo, assim, para ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, é ter uma mente grata, é deixar de se focar no difícil, no problema, e ter uma visão positiva das coisas, é ter uma visão de gratidão. Existem os problemas, a gente tem que lidar com eles sim, mas temos também que ser gratos pelas coisas que temos. E isso me deixou pensando, assim, o cara nem é cristão e ele tem uma visão dessa. Muitas vezes a gente na igreja não consegue ter um pensamento desse. Isso porque, como filhos de Deus, a gente tem que ter um entendimento de que a gente não está sozinho. E mesmo assim a gente muitas vezes acaba cedendo mentalmente e psicologicamente assim para as provações, para as tentações, para os medos. E a gente olha para o que tem ao redor e não olha para Deus. E eu vi esse vídeo e eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando bastante, porque essa visão que um cristão tem que ter, essa visão que um filho de Deus tem que ter, em entender o poder que a mente e que a língua exerce sobre a nossa vida. Quando você vê aqui em Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 em diante, ele fala assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O versículo aqui que mais me chama a atenção é o versículo 23, que fala a serem renovados no modo de pensar. A Bíblia ela ensina muito isso da visão. Esse modo de pensar basicamente é a fé. Você entender e você acreditar, mesmo que o palpável, que o real, não te mostre, que Deus está agindo na sua vida. E por mais que você não esteja vendo às vezes, você tem que continuar sendo grato. Você tem que lutar pela vitória, mas enquanto você luta, você já está agradecendo pela vitória que você sabe que em Cristo você recebeu. A fé, ela alimenta a nossa paz. O relacionamento com Deus, ele alimenta a nossa paz. Por isso que é importante ter uma vida com Deus, de fato. Construir um relacionamento com Deus, construir uma rotina com Deus. É ler a Bíblia com frequência, é orar com frequência. A oração é uma conversa com Cristo. É deixar de lado
às vezes uma formalidade de uma prece religiosa, e ter um diálogo em que você abre o coração com Jesus. Jesus, ele quer construir um relacionamento com a gente. Ele tem amor por nós e quer que a gente ame ele de volta. E quando eu vejo isso, tipo, renovar o pensamento, renovar a sua mente, é bem claro, tipo, deixar hábitos, deixar padrões de pensamento e de comportamento que você tinha antes de chegar até Cristo para trás, porque eles não acrescentam na sua vida. Pelo contrário, eles te prejudicam, porque eles te afastam de Deus e dos planos de Deus para sua vida. E eles mantêm você num ciclo de dor, num ciclo de derrota, num ciclo de mediocridade, que te faz mal e que pode fazer mal aos que estão ao seu redor, porque o seu testemunho perde força quando você olha para as circunstâncias mais do que para Deus. E o nosso testemunho, muitas vezes, é que vai fazer com que as pessoas ao nosso redor tenham interesse em conhecer Jesus. Então, essa renovada que a gente tem que dar na mente é essencial. E um dos principais motivos para isso é porque a gente fala o que a gente pensa. E não existe o falar sem pensar. Você pode falar sem pensar conscientemente, mas se saiu da sua boca é porque o seu subconsciente pensa aquilo. Então, tudo que a gente fala, principalmente o que a gente fala de maneira impulsiva, revela o que a gente é por dentro. Então, a língua é um termômetro do quão próximo de Deus a gente é. Mas não só isso. Além de usar a língua para medir, a gente também usa a língua para atingir ou não objetivos, através das coisas que a gente fala. Você vê aqui em Tiago, 1 Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, a Bíblia fala: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A nossa língua nos traduz. O que a gente fala traduz o que a gente pensa. Traduz o que a gente é por dentro. E é necessário que haja essa luta. É uma luta contra a carne, é uma luta contra o velho eu. Porque se eu falo coisas que eu sei que não vão de acordo com o que Deus quer de mim, então eu não tenho que estar falando isso, ponto final. E porque eu posso estar fazendo muito mal para mim, a nível espiritual, a nível familiar, a nível emocional, a nível financeiro, em todos os aspectos da vida. Palavras têm poder. Deus criou o universo falando. E nada é da boca para fora. Pode ser da boca para fora para você, mas uma vez que você disse, saiu da sua boca, então você deu a legalidade. Então, eu queria deixar aqui esse pensamento de sermos mais gratos e de sermos mais conscientes daquilo que a gente fala e temos uma luta de fato contra hábitos ruins que o nosso linguajar manifesta. E isso tem que ser construído. Hábitos são construídos. Ninguém simplesmente muda. A mudança, ela é forçada, ela é trabalhada. Então, se esforce a ter palavras de gratidão, se esforce a pedir perdão, sabe? Se ajoelhe e pede perdão a Deus. Se você parar para pensar agora, você vai lembrar de coisas que você fez de errado. Talvez que você fez de errado hoje, ou talvez que você fez de errado muitos e muitos anos atrás e que você nunca nem parou para pedir perdão, porque na época você ainda não era de Deus. Desenvolva hábitos saudáveis.
E que dessa forma você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu linguajar e, consequentemente, você vai mudar o seu relacionamento com Deus. Era isso que eu queria falar aqui. Esse pensamento de amarmos a Deus, de sermos gratos a Deus e buscarmos demonstrar isso de maneira consciente. E, bom, feche seus olhos, eu queria fechar agora com uma oração. Meu Deus, eu oro por cada uma das pessoas que ouviram essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, toque no coração delas, meu Pai. Construa, meu Deus, com elas um relacionamento. Ensine elas, meu Pai. Capacite elas a te buscar, a te glorificar, não só com palavras, mas com atitudes, sabe? A construir um relacionamento com Deus de fato, a te buscar de verdade e com constância. Não é só uma vez por semana eu fui na igreja e glória a Deus. Glória a Deus que vai na igreja, mas que sabe que vai além disso, é o dia a dia com Deus. É o segundo a segundo, é o tempo todo. A vida com Deus não é uma visita. A vida com Deus é uma constância, ela é o tempo todo. Eu não estou com Deus de vez em quando, eu estou com Deus o tempo todo. Essa que tem que ser a mente do cristão. Então eu oro para que o Senhor ensine a mim, ensine aquele que ouve, meu Pai, a te buscar mais e a ter hábitos de pensamento e de fala que reflitam a sua verdade, a sua palavra, a sua glória, meu Pai, em nome de Jesus, para que a gente se abençoe de acordo com os seus desejos para a nossa vida, mas também abençoe o próximo, abençoe aquele que convive conosco, independente dele ser cristão ou não, que a gente seja um bom exemplo e que a gente conduza pessoas a Deus, não só através do evangelismo, mas através do exemplo, através da vida com Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, glórias e glórias a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, amém, e graças a Deus. Amém, igreja, e tchau, tchau.